Ricardo Meira, que está em viagem, está em Ouro Preto, em Minas Gerais, cidade cheia de história, de muita arquitetura também, e deixou a coluna dele de hoje gravada falando sobre as lições deixadas pela arquitetura colonial brasileira. Olá, meus queridos ouvintes da Nova Brasil FM. Continuando minha peregrinação pelo Brasil. Há algumas semanas a gente conversou, eu estava diretamente de Manaus, na semana passada eu estava em São Paulo e hoje eu estou em Ouro Preto. Você já parou para pensar que a arquitetura colonial de Ouro Preto, criada há mais de 300 anos, pode ensinar para a gente muito sobre como tornar nossos espaços mais sustentáveis e confortáveis? Pois é, as construções daquela época trazem soluções que ainda fazem muito sentido nos dias de hoje e podem ser adaptadas para o nosso dia a dia. Vou te contar como. Inicialmente, vamos entender o conceito de uso de materiais locais. Na época colonial, evidentemente, as casas eram feitas com o que a terra fornecia: pedra, madeira, barro. Isso reduzia o impacto ambiental porque o transporte de materiais era mínimo. Hoje, aplicar essa lição é simples. Valorize fornecedores e materiais da sua região. Se você está pensando em construir ou reformar, escolher materiais locais pode não só ajudar o meio ambiente, como também a fortalecer a economia da sua comunidade. Outra lição importante vem das paredes espessas dos casarões coloniais, feitas de pedra ou de adobe. Essas paredes funcionavam como isolantes naturais, mantendo o interior fresco no calor e aquecido no frio. Como que a gente aplica isso hoje em dia? Investindo em técnicas modernas de isolamento térmico, com revestimentos de parede e materiais que ajudam a estabilizar a temperatura interna. Além de aumentar o conforto da sua casa, você ainda economiza na conta de luz. Temos falado muito sobre isso aqui na coluna. Agora, sobre os famosos telhados inclinados, né? Nós do Centro-Oeste, da nossa capital modernista, somos muito acostumados com os nossos tetos planos, nossas coberturas planas. Mas os telhados inclinados, ou telhados em água furtada, como se diz, eram projetados para escoar rapidamente a água da chuva. Nós não moramos numa região com uma incidência pluviométrica regular no ano todo, mas quando chove, chove bastante. Então essa pode ser uma solução muito prática para evitar infiltrações e garantir que o telhado dure mais. Claro que muito bem projetado e muito bem executado. E por que não instalar um sistema de captação de água da chuva? A água armazenada pode ser usada para regar plantas ou lavar áreas externas, por exemplo, aliviando o uso de água potável. Outro ponto interessante da arquitetura colonial brasileira é o aproveitamento da luz natural. Aqui em Ouro Preto, a gente observa no centro histórico que as casas têm janelas grandes, né, que iluminam bem os ambientes, reduzindo o uso de luz artificial. A lição para nós é clara: planeje seus espaços para que a luz do sol entre de forma estratégica. Se for viável, pense em abrir novas janelas ou instalar claraboias, por exemplo, na sua edificação. Se não der, pelo menos aproveite ao máximo a luz natural durante o dia, posicionando móveis e espelhos para ampliar essa iluminação. Nem sempre podemos dotar o nosso espaço com altos pés direitos, né, que é a altura do chão até o teto, outra característica da arquitetura colonial. A gente também não pode esquecer da ventilação cruzada, uma prática inteligente que mantém a casa fresca sem precisar de ventiladores ou ar-condicionado. Falamos disso na semana passada. É muito simples. As janelas são posicionadas em lados opostos dos ambientes, permitindo que o vento cruze a casa e ventile naturalmente. Se você está planejando uma reforma ou construir a sua casa, vale pedir para o seu arquiteto, para a sua arquiteta pensar nisso, principalmente no nosso quadradinho, no nosso cerrado, em que a gente cada vez mais sofrerá com climas e temperaturas mais quentes. Por fim, o que torna a arquitetura colonial realmente inspiradora é a forma como ela se adapta às condições naturais. Em Ouro Preto, as casas foram construídas respeitando o relevo montanhoso, aproveitando a topografia e lidando com o clima da melhor maneira possível. Hoje, isso nos ensina a planejar nossas casas de forma inteligente, respeitando o terreno, criando soluções que funcionem em harmonia com o ambiente, em vez de lutar contra ele. A arquitetura colonial, em especial a arquitetura daqui de Ouro Preto, nos mostra que é possível viver bem, de forma sustentável e integrada com a natureza, sem abrir mão do conforto. E o que é moderno hoje? Muitas vezes é uma releitura da sabedoria do passado. Se a gente aproveitar essas ideias, dá para construir ou reformar de forma mais responsável e ainda economizar no dia a dia. Fica a dica. Eu sou Ricardo Meira,
arquiteto e urbanista.